Isso, hoje a gente tem um convidado especial que está conosco aqui já nos nossos estúdios, estúdio aqui da Rádio Manchester, e aqui a gente convida você que está ouvindo também, se quiser, pode entrar aí no nosso arroba, no Instagram, né, no nosso arroba Café Cerrado Oficial, que você vai ver ao vivo a entrevista. Gentilmente, a gente está aqui com o deputado Rubens Ottoni, que gentilmente cedeu aqui, né, esse momento para nós, abriu aí na sua agenda um momento para conversar um pouquinho sobre a PEC 59 de 2024, é isso, né, Roberto? Isso mesmo. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Bom dia, Roberto. Bom dia, Wesley. Satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez aqui nesse espaço privilegiado de comunicação. Honrado de estar com vocês para poder debater, conversar um pouco aí sobre esse assunto que está merecendo a atenção da comunidade brasileira. Muito bom. Deputado, eu já vou começando com a primeira pergunta, simples, né? O que é a escala 6x1? Pra gente, daí, a gente entender um pouquinho a PEC, né? O que é a escala 6x1? Que as pessoas falam e eu tenho visto algumas confusões. Essa é uma luta antiga, um trabalho antigo de busca da redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial. Então, a escala 6x1 é aquela escala onde a pessoa trabalha 6 dias na semana e descansa e está livre um dia na semana. Então, essa escala é a escala hoje que prevalece. Nossa Constituição prevê uma carga horária máxima de 44 horas de trabalho. Existe uma reivindicação antiga, ela não é de hoje, porque às vezes o assunto surgiu essa semana, 2 semanas, parece que é um assunto novo. Mas essa é uma luta antiga, um trabalho antigo. Já 40 anos atrás já se lutava por jornada de trabalho de 40 horas. E quando chegou na nova Constituição, essa reivindicação de 40 horas não foi alcançada, mas foi alcançada de 44 horas, porque anteriormente, muita gente às vezes não lembra, mas anteriormente havia 6 dias de trabalho, mas 6 dias de trabalho de 8 horas. Então, no sábado, as pessoas trabalhavam até de manhã e de tarde. Então, 48 horas. Então, aí se reivindicava que fosse 40. Na nova Constituição aprovada em 88, isso foi passado como regra 44 horas. Agora volta-se a essa luta antiga, de poder diminuir a jornada de trabalho. Agora, isso acaba causando uma polêmica, uma discussão que merece uma reflexão sobre os pós, né, os prós, os contras disso. Existe um lado, existe o outro, e isso é salutar, como o Roberto falou aqui, é salutar o debate, a discussão, até para a gente entender melhor o que está sendo colocado. Muito bem, são 11h09. Quer fazer uma pergunta, Roberto? É isso, Wesley, deputado Rubens Ottoni. Então, nós percebemos assim, há um amplo espaço, né, a ser debatido, a ser conversado a respeito exatamente dessa escala. Mas, sem dúvida alguma, a vantagem para o trabalhador, ela é inegável. E interessante o debate em si, Rubens, não sei se você concorda comigo, o debate em si é interessante porque nós temos no Brasil assim, uma colonização, uma história de escravagismo. De repente, num momento como esse, a gente começa a debater bem-estar do trabalhador, é uma grande conquista, o debate em si já é uma grande conquista. Não tem dúvida, eu tenho colocado mais ou menos assim mesmo, Roberto, esse debate. Não se trata de ser contra isso ou contra aquilo, contra a escala 6x1. O que tem que se debater é em defesa do ser humano. A questão aí não é nem a defesa apenas do trabalhador, da trabalhadora, que está envolvido diretamente, mas toda a sua família. Porque, na realidade, quando você defende o trabalhador ter uma folga a mais, você está defendendo o quê? Você está defendendo a folga para ele, mas está defendendo o tempo para a família dele, né? Para os filhos, está defendendo um espaço, uma oportunidade de lazer, uma oportunidade até dele poder ter uma qualificação profissional melhor, mais adequada. Isso significa o quê? Significa não é um gasto, isso é um investimento. A gente investe, a sociedade investe
no trabalhador, na trabalhadora, dando a ele mais tempo para que ele tenha uma saúde mental adequada, para que ele tenha tempo com a família, para que tenha tempo de cultura, de lazer, tempo para sua qualificação profissional. Quem é que ganha com ele? Aí a impressão é que está defendendo uma coisa só para o trabalhador e para a trabalhadora. Não, o trabalhador e a trabalhadora ganham, eles ganham, mas a sociedade ganha, as empresas também ganham. Por quê? Nossa, mano, porque a empresa que tem um trabalhador mais equilibrado, tem uma trabalhadora com a saúde mental tranquila, um trabalhadora que tem mais tempo para sua qualificação, esse trabalhador, ele vai ter o quê? Vai ter mais motivação para o trabalho, mais preparo, e isso vai ter reflexo em quê? Na produtividade da própria empresa. Então esse é aquele jogo que eu sempre falo que é o jogo que nos interessa, é o jogo do ganha-ganha. Enquanto a gente estiver jogando porque eu quero explorar, eu quero aproveitar, eu quero tirar vantagem, um ganha e o outro perde, e no final às vezes os dois lados perdem. Agora esse é o jogo do ganha-ganha, investir no ser humano, dar a qualificação, dar o tempo para que ele possa crescer, e com isso as empresas ganham também. E tem pesquisas que já comprovam isso, Wesley, deputado Rubens Ottoni, que as empresas que diminuíram a jornada de trabalho, elas acabaram conseguindo ter uma produtividade maior. Além disso, eu também lembro outro ponto, é que o jornal O Globo, de 1962, ele debatia exatamente a questão do 13º salário. Trazia uma manchete falando assim, o 13º salário vai ser um grande problema para a economia, né? E acaba que os benefícios para o trabalhador, eles acabam tendo reflexo na sociedade. O que seria da gente hoje sem o 13º? O comércio agradece o 13º, né? Porque o 13º favorece o investimento no próprio comércio, na economia. Então é assim. Agora, o que nós temos, um exemplo disso, Roberto, é que isso não é a vontade de A, de B ou de C, isso é uma tendência mundial. Se nós podemos ver, analisando os vários países, a maioria dos países já caminharam por esse rumo. Por quê? Porque é uma tendência de investimento na pessoa, porque sabe que é um investimento no ser humano, isso tem uma repercussão positiva na sociedade, inclusive no sistema de saúde do país. Aí você gasta menos dinheiro com o sistema de saúde, porque as pessoas adoecem menos, estão mais... Então, tudo isso é facilitador. E um outro exemplo que este é o caminho correto e é uma tendência, é que hoje no Brasil nós já temos centenas, eu diria até milhares de empresas que mesmo sem ter a obrigação legal, já não estão mais na escala 6x1. Eles já estão numa escala onde permitem o trabalho 5 vezes na semana. Então, trabalha de segunda a sexta, e sábado e domingo tem folga para o trabalhador. São milhares de empresas que já usam esse sistema. Por quê? Porque elas já perceberam que com esse sistema a produtividade até aumenta. A empresa acaba não perdendo nada com isso. Então, às vezes, essa é a tendência, essa discussão que está sendo feita. E é interessante isso, porque foi apresentado todo esse debate da escala 6x1, é porque a deputada apresentou agora um projeto de lei e para colher assinaturas, eu fui um dos primeiros a assinar, mas não tinha novidade nenhuma esse projeto. Na verdade, nós temos um projeto já de 2019 na casa que versa sobre o mesmo assunto, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul tem um projeto de 2020 também, está tramitando no Senado. Então não existe novidade sobre isso. O que houve uma repercussão maior, uma mobilização maior, que como você disse, Roberto, é salutar. Temos que debater, porque às vezes as pessoas dizem, isso aqui vai prejudicar, isso vai quebrar, isso vai inviabilizar isso, aquilo. Não, isso movimenta a economia, abre possibilidades de novos postos de trabalho, de novas oportunidades, gera emprego, gera renda, movimenta a economia e todos saem ganhando. É, como eu disse, o jogo do ganha-ganha. Show de bola, deputado. E são 11 horas e 15 minutos. Já a gente já tem um chamado? Tem? Vamos lá então. Gabi. É a Gabi? Vamos lá, Gabi Moraes.
Isso mesmo, para encerrar nossa participação direto aqui do Carrefour no Brasil Park Shopping, é o Esquenta Novembro que já começou e são diversas oportunidades para você aproveitar e economizar ainda mais. A Isabela tem mais ofertas pra gente. Manda aí, Isabela. Pessoal, olha só, nós trazemos para você uma seleção de rótulos de vinhos importado, hoje por apenas leve 2, pague 1. Isso mesmo, vinhos importados, uma seleção aqui para vocês, leve 2, pague 1. Essa ação ela vai até o dia 18/11. Para você também que está querendo montar o seu bar, nós temos Old Par, whisky de 1 litro por apenas R$ 129,90. Temos também o Red Label, Johnny Walker Red Label por apenas R$ 94,90. Trazemos também para você Fanta Laranja 2 litros por apenas R$ 5,99. Temos também todos os leites zero lactose, semidesnatado, desnatados e bebidas vegetais por apenas leve 6, pague 5. São muitas ofertas, vem pra cá aproveitar, viu? Vem encher o seu carrinho. Carrefour, alimente o seu melhor. Manchester, sempre com você. A cidade inteira está ligada. Manchester. Estamos apresentando o programa Café Cerrado. Muito bem, são 11 horas e 17 minutos. Estamos aqui com o deputado Rubens Ottoni falando sobre a PEC 59 de 2024, né? Aí escrita pela Érica Hilton, deputada federal, que traz aí acerca da escala 6x1, traz para o debate. E aí, uma pergunta que a gente estava até trocando ideia aqui nos bastidores para conversar com o deputado, é sobre como que se escala para que isso vire lei, deputado. Nesse momento a gente tem lá, como você disse, aquele movimento que catalisou a partir do Rio de Janeiro com aquele vereador, né, e pegou uma posição nacional em rede social, apesar de ser uma questão antiga, mas que necessita de que a gente tenha essa compreensão, né? De como é que ela se dá, os passos, né, claros para que a população entenda e fique atenta para não perder aí esse debate, que é um debate importante. Ela preferiu usar palavras mais cruéis, né? É a discussão da diminuição da jornada eu já de acreditei trabalho muito ela, né? Já fiz sem muita diminuir coisa a por ela, questão mas eu, salarial. tipo assim, não tô É pra uma jogar na cara discussão de dela mais de 40 essas coisas, anos, né? Fiz porque eu queria fazer, porque foi algo genuíno, né, e tudo mais. Ela fala que ela não teve empatia, saca? Tipo assim, achei paia. Porque ainda, tipo assim, todas as vezes que ela tava mal na bad, velho, quem tava com ela era eu. E aí eu não tenho empatia. O dia que ela me ligou chorando, tipo assim, em casa, falando que tinha, que tava com medo de se machucar e tudo mais. Teve essa repercussão toda. Tipo assim, saí da minha casa correndo, horário de pico, atravessei a cidade pra buscar ela, pra ela pra minha casa, sabe, pra gente ficar aqui de boa, cuidar dela e tal. E aí, ainda assim, eu não tive empatia por ela. Então, tipo assim, eu não sei o que mais ela espera, sabe? Mas eu acho que ela agiu como uma criança aí. Acho que ela foi bem infantil, nesse quesito, sabe? Mas é isso, vida que segue. Por isso que eu te falei, tipo assim, se ela comenta alguma coisa, fala, Elisa tá de boa também. O que a Elisa tá fazendo? Tá fazendo os treinos dela aí. Que aí tá, tipo assim, sem falar alguma coisa, sabe? Sem dar pistas da minha vida. Tipo, não tem problema falar, mas fala por cima. Especificamente esse assunto. Às vezes o pessoal pensa, Wesley, que isso aí, colocou o projeto, já vai votar, já está valendo no mês que vem. Não, isso demora, amadurece, não vai pegar ninguém desprotegido, né, de surpresa. Na comissão especial vai ter audiência pública, sindicatos de trabalhadores vão lá apresentar suas ideias, os sindicatos patronais, os empresários vão apresentar também as suas preocupações, pode haver ajuste no projeto, emenda, organização. Quando aprovar na Câmara, ainda não está valendo. Aprovou na Câmara, vai para o Senado. Lá no Senado também a mesma coisa, audiência pública, ouvir os setores, receber sugestões, fazer emendas, para quando tiver realmente no ponto de aprovação final, já está garantido as opiniões, as sugestões, os ajustes necessários para fazer uma coisa amadurecida e que atenda a todos os interesses. Por isso que eu digo que nós temos que trabalhar, não é nessa polarização às vezes boba que tem na sociedade, contra, a favor, sou do lado de cá, sou do lado de lá. Não, é diálogo, entendimento, né? Fazendo ajuste, buscando aquilo que é interesse da sociedade. E investir no ser humano é investir na sociedade, porque essa trabalhadora participa de uma família, essa família vai ser valorizada, vai ser respeitada, as empresas também terão profissionais mais qualificados para poder desenvolver o seu trabalho, inclusive com mais produtividade.
Ótimo, deputado. Isso não é uma questão de direita e esquerda, né, deputado? Isso é uma questão muito mais humana, como você disse. Eu tenho dito isso. Essa discussão, ela não pode estar no terreno da disputa direita-esquerda, governo, oposição, né? Extremo de cá, extremo de lá. Eu tenho dito que esta é uma reivindicação e é uma bandeira humanitária. É uma bandeira humanitária, pensando no ser humano. Isso tem impacto positivo nas famílias, né? Tem impacto positivo nos ambientes, no ambiente de trabalho. E eu diria até no ambiente, por exemplo, um ambiente que às vezes esse debate acontece muito, o ambiente religioso. Legal. Não é? O pessoal tem mais tempo para poder, né, investir, para poder participar na sua comunidade religiosa. Então, tudo isso é o quê? Isso garante mais equilíbrio para as pessoas, para o trabalhador e trabalhadora, garante a saúde mental e, como eu disse aqui anteriormente, é até economia para o poder público, que às vezes precisa investir menos na saúde do trabalhador devido ao estresse, à pressão que ele vive no dia a dia. Muito bom. A Folha de São Paulo ontem trouxe uma reportagem exatamente tratando desse tema em relação aos líderes evangélicos, que existe um apoio aí de muitos líderes evangélicos nesse sentido da redução dessa jornada 6x1, né, para 4x3 ou 5x2 que seja, porque é até uma oportunidade para que as pessoas possam ter mais tempo para frequentar as igrejas, para se dedicar a obras sociais e etc. É o que eu disse aqui, nem tinha visto essa matéria, mas vai ao encontro do que eu penso e tenho defendido lá no Congresso Nacional. Essa é uma bandeira humanitária. Nós estamos buscando uma forma de investir no ser humano, né? Como que vai ser? Vai ser nesse projeto que foi apresentado agora? Vai ter uma mediação? Mas não dá para ser nesse primeiro momento dessa maneira, mas vai ser de outro. Mas tem que fazer um ajuste, uma atualização, porque, como eu disse, isso é uma tendência mundial, não é a ideia de A ou de B. Saiu da cabeça de uma deputada ou tem o apoiamento do deputado A ou B ou C. Essa é uma tendência mundial. E, como eu disse, aqui no Brasil mesmo, aqui no Brasil, que nós estamos atrasados em relação à legislação, porque inúmeros países já estão com a legislação mais avançada nesse sentido, mas mesmo não tendo essa legislação aprimorada, modernizada, muitas empresas, milhares de empresas aqui no Brasil, mesmo não tendo a obrigação legal, não tendo uma lei que exige dela esse posicionamento, já leva em conta essa preocupação com o trabalhador e trabalhadora, com o ser humano, até porque ela percebe, a empresa percebe que ela também ganha com isso, né? Ela economiza com isso e ganha na sua produtividade. Então é esse debate que nós temos que fazer. Não tem necessidade de ficar nessa questão contra, a favor, aqui é buscar a mediação. Eu vejo que nós podemos sair desse debate com uma discussão onde possamos incorporar sugestões de um lado e de outro, criar uma legislação que eu posso até achar que não é a ideal, mas é a legislação possível para o momento, e com isso nós podemos avançar. É como aconteceu há quase 40 anos atrás, na elaboração da nossa Constituição. Havia uma grande reivindicação que pudesse, naquela época eram 48 horas, que baixasse para 40, não foi possível chegar aos 40, mas chegou aos 44. Isso está previsto hoje na nossa legislação, que o máximo é 44 horas, podendo se ajustar nas escalas que as empresas fizerem. Agora, esse projeto aponta para 36 horas. Se por acaso não chegar nas 36, mas houver uma mediação, o importante é haver um avanço nesse debate, e para isso não pode haver resistência de diálogo. É preciso dialogar e buscar aquilo que é melhor, repito, não apenas para o trabalhador e trabalhadora, mas perceber que ao fazer o bem, sinalizar uma legislação promissora para o trabalhador e trabalhadora, a sua família ganha, as pessoas que estão ao seu redor ganham também, e as empresas também têm repercussão positiva na sua produtividade. Deputado, a dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá na Constituição, artigo 1º, né? Então, a dignidade humana é um dos fundamentos. E nós percebemos exatamente essa preocupação. Me parece que direita e esquerda devem estar unidas
preocupadas com a dignidade humana. Me parece que, pode ser a impressão que eu tenho, até pelo número de assinaturas, né, dos parlamentares, né, que aí é possível agora falar na emenda à Constituição, pelo número de assinaturas dos deputados. Me parece que existe essa consciência na Câmara dos Deputados, no sentido do debate, uma abertura para o debate, uma abertura para pensar nessa questão. Estou correto no que eu estou dizendo? Existe sim, existe essa abertura para o debate. É natural que existam posições diferenciadas, algumas preocupações legítimas, outras às vezes nem tanto, mas o espaço para o debate sim. O desafio que nós temos, Roberto, nesse momento no Brasil, é fugirmos dos extremismos. Essa visão radicalizada, essa visão de, às vezes, até usar a rede social de maneira exacerbada e de maneira equivocada, tentando jogar um contra o outro, incentivo à violência, ao ódio e, assim, sempre tentando desqualificar aquilo que outras pessoas defendem. Isso não leva a nada. Nós precisamos fugir desse tipo de debate. Nós temos posições diferentes, isso é legítimo, eu diria até salutar. É bom que tenhamos posições diferentes, porque isso soma e a gente pode chegar num ponto de equilíbrio. Mas tudo tem que ser feito com muito respeito, tudo tem que ser feito com muita capacidade de abertura para poder somar aquilo que as pessoas trazem como contribuição. E é esse debate que a gente vai fazer na Câmara e no Senado, como eu disse para você. A gente forma uma comissão especial, na comissão especial várias audiências públicas são realizadas, chamamos representantes de vários segmentos, não apenas de um lado, mas de todos os lados, para amadurecer o pensamento, chegar a um texto que seja mais equilibrado. É muito raro um projeto de lei na Câmara ou no Senado ele ser aprovado com o texto original, com o texto que ele foi apresentado. Por quê? Justamente porque existe debate, diálogo, oportunidade de poder buscar sugestões e aprimoramento daquela ideia. É o que vai acontecer com esse debate também dessa PEC 59/2024, que deve ser apensada a outra PEC que foi apresentada em 2019 e a que tem também no Senado do senador Paulo Paim. Assim que se constrói o contrato social, né? Lembrando lá do Rousseau, quando ele fala no contrato social, um cede um pouquinho daqui, outro cede um pouquinho dali, até nós acharmos algo que é bom, né? Que beneficia de uma forma geral a população. Essa é a visão do Congresso Nacional, deveria ser assim. A Câmara Federal, o Senado Federal, representação de segmentos diferenciados da sociedade, dos diversos pensamentos da sociedade, mas dialogando num ambiente favorável de somatório das experiências e não de confronto, como infelizmente no último período a gente tem vivido, onde leva-se a extremismos que a gente lamenta que vem acontecendo, porque não se respeita o pensamento daquele que tem uma visão diferenciada da que a gente tem. Eu tenho me esforçado para na Câmara Federal poder mostrar na prática, não apenas no discurso, mas na prática, que a política pode ser feita de maneira diferente disso que se estabeleceu nesse último período. Política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, no diálogo com aqueles que pensam diferente. Pode ser feito, e eu tenho me esforçado para mostrar que é nesse caminho que a gente tem mais frutos. Muito bem, esse foi o deputado Rubens Ottoni aqui, deputado federal, que gentilmente nos atendeu aqui nessa entrevista, falou muito bem e deixou bem esclarecido as questões sobre a PEC 59 de 2024, que trata da questão do 6x1, a escala 6x1. Se você que está ouvindo tem interesse, basta entrar lá no Café Cerrado oficial do Instagram, que a gente vai deixar gravada na íntegra para que você tenha acesso a essa conversa, e a gente pede que siga o deputado, siga a gente, não é? E se intere para você entender bastante desse assunto que está só começando. Ao deputado, nosso grande abraço, a você que nos ouve também um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para a Geli, agradecer legal, também a Geli, um abraço para a Geli que está conosco aqui também nos bastidores, e até a semana que vem o nosso tchau, obrigado. A Rádio Manchester apresentou